assunto agora é sério, nós vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Elas estão acontecendo cada vez mais cedo, os jovens estão ficando doentes muito antes do que antigamente, né? A gente pensava que teria doenças sexualmente transmissíveis. Vamos falar de uma doença que apavora e pouca gente tem informação, que é o HPV. E por isso a doutora Maica está aqui para nos falar tudo sobre isso. Bom dia, doutora. Bom dia, Cidinha. Vamos começar pelo começo. O que é o HPV? O HPV é um vírus, existem mais de 100 tipos de vírus, mas poucos são possíveis de infecção e de gravidade de doença, menos de 10. E qual é o que é bem grave? Então, existem 4 tipos que são mais importantes, são mais comuns de serem encontrados. Eles podem ser tanto sexualmente transmissíveis, que sem dúvida é a maneira mais importante, mas outros tipos de contato direto eles podem ser adquiridos. Compartilhar roupa íntima, por exemplo, que é uma coisa muito comum entre adolescentes, compartilhar biquíni, compartilhar calcinha, isso tem que ser proibido, porque pode realmente adquirir, existe comprovação nesse sentido. Banheiros? Pouco provável, mas é possível. É possível. Toalhas? Toalha é possível. Qualquer objeto que tenha entrado em contato com a área genital de uma pessoa, homem ou mulher, e entrar em contato com outro, é possível essa infecção, mas é raro. O principal mesmo ainda é a relação sexual. O HPV evolui para um câncer, né? Que é o câncer de útero. Sim, ele evolui para o câncer do colo do útero, mas antes disso ele passa por vários tipos de lesão, ou seja, ele dá vários sinais antes de chegar efetivamente no câncer de colo. A média de tempo é de 8 a 10 anos entre o momento da primeira infecção até efetivamente o câncer de colo. E é importante salientar que nesse período não tenha sido feito absolutamente nada, porque o HPV é uma doença fácil da gente tratar, fácil de diagnosticar, de conduzir, ou seja, é um tipo de câncer que é perfeitamente possível de se prevenir, inclusive com a vacina. Então, a vacina do HPV, porque isso também é um pouco novidade, sim, né? Eu lembro de uma época em que o HPV começou a ser comentado, não existia. Quando deve-se tomar essa vacina? A vacina do HPV, ela foi lançada nos Estados Unidos há menos de 5 anos, comercialmente. Inclusive, ela faz parte da grade de vacinação da criança. A indicação é para tanto as meninas quanto os meninos, é importante dizer isso também, o HPV também pode trazer o câncer de pênis, que a criança seja vacinada ainda antes da primeira relação sexual. Então, hoje em dia o que se preconiza é entre 9 e 16 anos, justamente por conta do que você falou, Cidinha. As meninas têm iniciado muito precocemente a vida sexual. Precoce. E aí, olha, a responsabilidade aumenta. E daí, eu que já tive filhos, fiz vários exames, não tive HPV. Posso vacinar? Pode vacinar, sim. É preciso ter absoluta certeza que não tenha nenhuma infecção de HPV. E aí sim ser vacinado e ter essa cobertura, ter essa proteção. Não existe ainda estudo a muito longo prazo, mas se imagina que a vacina venha prevenir para o resto da vida, ou então que periodicamente tenha que se vacinar como o tétano, a cada 10 anos sim, a gente vacina, que faça um reforço. Mas ainda não existe uma pesquisa nesse sentido. Qual outra doença, além do HIV, né? HIV, gente, tem gente que confunde HPV e HIV. O HIV é muito mais grave. Tem aumentado bastante. O HPV, o que chama muito a nossa atenção é o aumento nas mulheres acima de 50 anos. Entre os grupos, proporcionalmente é um grupo que vem aumentando demais, triplicou o número de casos no Brasil nos últimos 5 anos. As mulheres estão mais ativas na sociedade e na sua vida pessoal e exercendo a sua sexualidade, mas às vezes deixando um pouco de lado a proteção e a prevenção. Bom, o Cialis, Viagra tem contribuído bastante. Sim, sem dúvida, né? Porque os homens eles têm se exposto mais, às vezes em relações extraconjugais, então é necessário ter uma conversa franca ou que haja realmente uma prevenção com o uso de camisinha, mesmo que seja causada em qualquer idade. Em qualquer idade. Gente, doença sexualmente transmissível é muito séria. É muito séria e tem outras, nós falamos das mais importantes. O que é interessante, o que é importante? Visite seu médico, sua ginecologista,
Sempre, anualmente ou semestralmente, né? Em alguns casos, a cada 6 meses. Cada 6 meses. Em outros casos, uma vez ao ano é o mínimo. É o mínimo. Se cuide. Não adianta só cuidar da beleza, não. A gente tem que ver outra parte da gente, porque senão não vai resolver nada se você ficar doente. Obrigada, doutora. Obrigada. Agora a gente vai para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Assistir outras? Rever outros programas? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net.